Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre a quem vocês querem libertar, Jesus o Barrabás ou Jesus o Cristo. Antes de começar, gostaria de pedir que vocês que estiverem ouvindo esta mensagem no WhatsApp ou assistindo pelo Facebook, que entre no YouTube, curta e compartilhe a mensagem, visualize por lá também o vídeo, tá certo? Se inscreva no canal se você não se inscreveu, ative o sininho. Mesma coisa vale para quem está assistindo no YouTube. Não esqueça de curtir e compartilhar. E se não se inscreveu ainda, se inscrever no canal e ativar o sininho. Peço que quem estiver assistindo pelo YouTube ou ouvindo pelo WhatsApp também entre no Facebook e lá no grupo do Facebook possa visualizar e curtir também. É importante. Quanto mais visualizações as pessoas mais vão querer assistir. Mais vai interessar as pessoas. Tá certo? Vamos lá. Queridos irmãos, nós sabemos a história de Jesus, que ele foi crucificado, né? Mas no livro de Mateus, quando Pôncio Pilatos está escolhendo lá, ele pega e manda trazer Barrabás para que o povo escolhesse um dos prisioneiros para ser libertado. Por quê? Era comum, toda Páscoa, o governador libertar um prisioneiro, né? Mas a esperança de Pilatos é que eles escolhessem Jesus para ser libertado, né? E mantesse preso Barrabás, que ia para a cruz, que ia ser crucificado. A cruz dele estava pronta. Porém, para grande surpresa de Pilatos, que queria de todo jeito salvar a Jesus, o povo escolheu Barrabás. Então ele perguntou, né? O único evangelho que fala o nome de Barrabás, o primeiro nome dele, é em Mateus. Então, aparentemente, o nome dele era Jesus também, né? Os outros evangelhos não falam, nós não temos como provar cientificamente. Mas eu estou usando como título aqui da meditação por conta do evangelho de Mateus, tá? Aí Pilatos falou, vocês querem que eu solte Jesus o Barrabás ou Jesus o Cristo, o rei dos judeus? E o povo escolheu, solte Barrabás. Aí eu pergunto a vocês, será que vocês também hoje em dia não estão gritando isso? Solte Barrabás? Aí muita gente fala, não, imagina de jeito nenhum, salva Cristo. Ah, é? Você guarda os 10 mandamentos, incluindo a guarda do sábado? Ah, não, eu guardo só 9, o sábado não precisa mais. Então você está falando, solte Barrabás. Você segue as leis e não come as carnes imundas, carne de porco, carne de tubarão, camarão, lagosta, lagosta, ah, não, eu como. Eu como carne de porco. Então você está falando, solte Barrabás. Tá certo? Você olha para uma pessoa na rua e dá um jeito de ajudá-la, dando alguma comida, alguma roupa, alguma coisa, ou você passa fingindo que não viu a pessoa? Se você passa fingindo que você não viu a pessoa, você está falando, solte Barrabás. Entendeu? Se você olha para um cara na televisão, que ele está sendo preso por assassinato ou por estupro, e você pega, olha para ele e sente dó, sente pena dele, por estar dominado pelo inimigo, e sente vontade de ajudá-la a se voltar para Deus, ou você pensa assim, esse cara tem que ser morto, é um crápula, é um monstro, não merece viver. Se você pensa dessa maneira, que ele não merece viver, que ele é um monstro, que tem que ser morto, você está falando, solte Barrabás. Ou seja, resumindo, chegando à moral da história, se você não segue os bons sentimentos, se você não segue as características de Deus, você está falando solte Barrabás. E todo o sofrimento que Jesus teve naquela cruz, você está falando que não aceita o sacrifício dele. Olha só o sofrimento desse cara. Eu já falei alguma vez sobre o sofrimento, vou falar mais uma vez. Só que agora mais profundamente. Jesus Cristo era o rei. Ele estava no céu, ele governava de lá, ele era imortal, ele não tinha fome, não tinha sede, não tinha dor, ele não tinha nada. Ele era o rei, ele era Deus, ele tinha poderes, ele
estava lá no canto dele. Ele pega, se transforma num feto dentro da barriga de Maria. Cresce lá dentro e nasce como bebê e vive uma vida de um ser humano comum. Sofre dores, sofre doenças, sofre fome, sede, tem as necessidades. E ele cresce sem, sem, sem nenhum luxo, nenhuma riqueza, pobre, trabalhando na carpintaria com o pai José, né, pai de criação. E aí ele vai, prega para as pessoas, demonstra quem ele é, cura, expulsa demônios, traz cego, faz cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar, pessoas mortas ressuscitar, expulsa demônios, mostra todo o seu poder. Depois disso, ele é entregue aos seus inimigos, atraído por Judas, e lá ele é preso, ele é torturado. Ele leva 39 chibatadas. Vocês sabem como é que eram essas chibatadas que ele levou? Foi humilhado, cuspiu na cara, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, batiam na coroa para espetar os espinhos na cabeça dele. A correia era uma correia de couro, e que nela eram colocados pregos, cacos de vidro, espinhos, um monte de coisa, e davam as chicotadas. Eram no peito, acho que 10 chicotadas no peito, 20 tantos na barriga, 20 tantos de um lado, 20 do outro. Eram 39 chicotadas. E ele sofreu isso com dor. Imagina você levando chicotada com ponta de prego entrando em você, rasgando a tua pele. Às vezes enroscava no cabelo, eles puxavam, arrancava o teu cabelo com raiz e tudo, um monte um tufo enorme de cabelo arrancado. Imagina a dor que esse homem sentiu. E depois de todo aquele sofrimento que praticamente nenhum humano conseguiria aguentar, ele ainda carregou a cruz boa parte do caminho. Até que os, alguns dos soldados perceberam que ele não ia aguentar carregar mais a cruz, que ele estava arriando, aí pediram para um homem chamado Simão, que estava passando por lá, para ajudar a carregar a cruz até lá. Aquela cruz era maior do que ele, entendeu? Porque a cruz era de Barrabás, era para o Barrabás, não para ele. E ele foi e foi crucificado. Vocês sabem o que é ser crucificado, a dor que é? Eles pregam de uma maneira que pega o nervo aqui na mão e o ser humano começa a ficar sem ar, sufocado. Por quê? Porque cada vez que o corpo vai, ele não consegue mexer a mão dele começa a ficar paralisada por conta do prego que entrou na mão. Então, ele começa a ter falta de ar, de tanta dor, de tanta angústia. E aí ele tem que forçar com o pé para cima, para esticar, para poder respirar melhor. E aquilo vai rasgando mais o pé, vai doendo terrivelmente, né? O sofrimento foi tanto. E ainda, pior, é crucificado nu, 100% nu, sem nenhuma veste. Eu sei que nos filmes, na novela, você vê eles com uma tanga. Porque na televisão, no cinema, você não vai colocar uma pessoa nua ali para todo mundo ver a pessoa nua lá sendo colocada. Porque aí é um filme erótico. E não é essa a intenção. Então por isso eles preferem nos filmes esconder a nudez. Mas na realidade ele estava nu, passando toda a vergonha do mundo, tendo um sofrimento terrível. Carregando em si todos os pecados, meus, seus, de todo mundo. Mesmo nós que estamos vivendo hoje, depois do sacrifício, ele já estava carregando nossos pecados. Porque Deus já sabe todos os pecados que ia ter até o fim do mundo. Então ele já carregou todos. A pressão tão grande, a distância do pai, a separação do pai foi tão forte para ele ali, que ele não suportou e teve um ataque cardíaco e morreu. É uma espécie de ataque cardíaco, onde entra água no coração. Foi por isso que na hora que furaram ele, saiu água. A água que purifica. Misturaram com um pouquinho de sangue, né? Mas era mais água. Então, Jesus Cristo morreu antes da hora. Geralmente eles ficam horas lá, até dia lá pendurado. Jesus Cristo em 6 horas ele morreu, né? Tanto que foram lá e quebraram as pernas dos ladrões para que eles morressem mais rápido, né? Por quê? Porque era comum que, que quando estava demorando muito para morrer, eles iam quebrar a perna para acelerar a morte. A gente depois de ter sofrido bastante na cruz, né? E lá foram quebrar a perna deles e iam quebrar de Jesus também por conta que estava chegando o sábado.
Porém, quando foram quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto. E não quebraram um só osso dele. Aí foi quando espeitaram para ver se ele estava morto ou não. Olha o sofrimento que esse homem sofreu por todos nós, por mim, por você. Pense nessa parte, por você. E você já tem coragem hoje em dia de dizer, solte Barrabás? Olha a maior injustiça, olha a maior blasfêmia, a maior coisa que você está fazendo. Já para pensar o pecado? Você ainda peca, você ainda fala, solte Barrabás? Ah, mas eu nunca falei isso. Não, mas as suas ações estão falando isso. Quando você deixa de seguir os 10 mandamentos, não guarda o sábado, você está falando solte Barrabás. Quando você pega e fala, eu vou comer carne de porco, eu vou tomar café, eu vou comer carne de camarão, tubarão, que é o cação, né? Tudo. Eu vou. Você está dizendo, solte Barrabás. Quando você comete um pecado, solte Barrabás. Quando você se entrega a coisas que Deus é contra, como o espiritismo, como contato com mortos, como a homossexualidade, você está dizendo, solte Barrabás. Isso não sou eu que digo, é a Bíblia. A Bíblia é muito clara. Sodoma e Gomorra foram destruídos justamente pela forte quantidade de homossexualidade que tinha lá dentro. Tanto que eles queriam abusar sexualmente até dos anjos que estavam lá falando com Ló, né? Porque para eles eram seres humanos comuns. E eles falaram, solta esses homens aí, traga eles pra gente. E aí, Ló tentou entregar as filhas, falou, tudo das filhas virgens, faz o que você quiser com elas, mas deixa esses homens em paz. E eles queriam de todo jeito pegar os homens. Olha o cúmulo que chegou. E você acha que Deus não concorda com a homossexualidade? Claro que não. Tá? A Bíblia é muito clara quanto a isso. Homem não se entrega a outro homem como mulher. É uma das leis de Deus. Mulher não tome outra mulher como se fosse homem. Portanto, Deus não aprova a homossexualidade. Ele criou no Éden Adão e Eva. Ele não criou Adão e Adão. Ele não criou Eva e Eva. Ele criou Adão e Eva. Então, se você deixa de seguir as leis de Deus, você está dizendo solte Barrabás. Se você pega, rejeita Deus ou fala que Deus é culpado por alguma coisa de ruim que aconteceu com você está dizendo solte Barrabás. Né? Você vê, por exemplo, eu estava vindo na igreja hoje, a mulher que pregou, ela estava contando a história dela, né? Que ela se converteu, e o marido não queria saber de nada, não queria se converter, não queria nada, de repente ele começou a ir na igreja, começou a aceitar, começou tudo, mas ele começou a adoecer e ele começou a guardar o saco, começou a fazer tudo certinho, mas não deu tempo dele se batizar e ele morreu. E ela tinha orado muito a Deus para que ele não morresse antes de se batizar, mas não deu tempo. Ela ficou revoltada com Deus. Né? Demorou muito tempo para ela entender que o marido dela estava salvo, mesmo não tendo sido batizado. Porque não é o batismo que vai salvar, mas é a conversão. Na mente dele, já com Deus, ele já tinha se convertido. Ele já estava convertido. Se ele já guardava o sábado, se ele já seguia os mandamentos, seguia tudo corretamente, fazia o bem, ele já estava convertido. O batismo era só uma simbologia para outras pessoas, mas não era necessário no caso dele, ele já estava salvo. Ele morreu salvo, e eu não tenho dúvida que ele vai estar salvo. E realmente ele seguiu certo como ela estava falando. Aí com o tempo ela aceitou. Só que, mais um tempo, ela teve uma outra situação na vida dela. Ela perde uma filha com 30 anos de idade que teve um tumor no duodeno, ali no esôfago, ali atrás do esôfago, no duodeno, alguma coisa assim, né, atrás do esôfago ali. E ela foi fazer uma cirurgia laser para tirar aquele tumor. Eles não iam nem abrir ela, só um cortezinho. Só que o tumor estava numa parte cheia de artérias do coração. E infelizmente, durante a tiragem do tumor, eles acabaram perfurando a aorta, a artéria principal do coração. E ela, infelizmente, veio a óbito. Essa mãe, ela tinha ficado desesperada, né? Só que ela não ficou tão desesperada, por quê? Mais ou menos um mês antes, ela estava num culto, né, num culto aberto, e de repente gritaram lá no culto que tinha uma mãe lá que estava desesperada porque acabaram de receber a notícia que o filho tinha morrido. Na hora ela falou, eu não aguentaria mais situação mais, né? E ela ela orou pela mãe e tudo mais, e daquele tempo em diante Deus foi preparando ela para o que estava por vir, né? 2 dias antes da morte da filha, ela estava em casa, sentiu uma angústia forte, uma coisa forte, e ela falou a Deus e deixou anotado no caderninho dela. Deus, me prepara, me ampara e me ajuda a suportar.
está vindo uma tempestade grande na minha vida. 2 dias depois, a filha dela foi operar e ela nem sabia que a filha ia operar. Ela fez com Deus, né? No final o carro falou. Ela foi operar e infelizmente morreu. Então, às vezes acontece situações que a gente fala, Deus, por que você não me ouviu? Às vezes Deus dá o silêncio. Olha, no caso de João Batista, ele estava preso. Quando Jesus foi lá e ele o batiza, ele teve a certeza que aquele era o Filho de Deus. Por quê? Porque já tinha sido revelado a ele que aquele ao qual ele o batizasse, que uma pomba aparecesse, e aí ele ouviria a voz de Deus dizendo, esse é meu filho amado, aquele no qual eu batizo, ele sabia que aquele era o Filho de Deus. Ele saberia. E ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Porém, depois de tanto tempo preso, ele duvidou que Jesus era o Filho de Deus. E ele mandou que 2 discípulos dele falaram, vai lá e pergunta para Jesus o seguinte, se ele é realmente a quem estávamos esperando, ou devemos esperar outro. Se ele já tinha certeza que ele era Deus. Jesus não respondeu aos discípulos. Ele curou um monte de gente lá enquanto os discípulos estavam lá. Ele curou, expulsou demônios, fez cego enxergar, fez surdo ouvir, paralítico andar, fez um monte de coisa, um monte de cura. Né? E aí ele disse aos 2 servos, vai e conta para João o que eu fiz aqui. Quando chegou lá, eles contaram para João, João entendeu perfeitamente que, que aquele realmente era o Messias. Né? E aí eu vou levantar uma hipótese que foi levantada na minha igreja hoje, mas que não tem nenhuma comprovação científica, é uma hipótese apenas nisso. João Batista morreu decapitado. Mas quando Jesus ressuscitou, várias pessoas ressuscitaram. E as pessoas reconheciam aquelas pessoas que foram ressuscitadas. Ou seja, pessoas que tinham vivido naquele tempo. O que me garante a gente que João Batista era um daqueles ressuscitados? Né? Pode ser, por que não? Isso aí não nos diz, mas pode ser. E se ele não era um dos ressuscitados, ele está dormindo para a terra esperando Jesus Cristo voltar e ele vai ser ressuscitado na vida eterna. Ele cumpriu a missão dele. Você entendeu? Então, em algum momento ele vai ser ressuscitado. Se ele não foi, ele vai ser. Mas é bem possível que ele esteja realmente lá no céu. Então, que é isso, irmãos? Nunca solte Barrabás. Lembre do sofrimento que Cristo passou por você, por mim, por todo mundo. Mas por você, pense primeiro em você. E pense 10 vezes antes de renegá-lo. Por que então que você recebe a mensagem falando que você tem que guardar o sábado e você rejeita o sábado? Por que então que você recebe a mensagem que não é para comer carnes imundas, como carne de porco, camarão, lagosta, lagostim, o cação, que é o tubarão, e você continua comendo? Por quê? Por quê, queridos? Você não percebe que falando isso vocês estão entregando Jesus na cruz novamente? Que vocês estão falando solte Barrabás? E quem são os Jesus Barrabás? Somos nós. Nós todos somos Jesus Barrabás. Porque nós somos os pecadores, nós somos quem merecia morrer. Igual Barrabás, ele merecia morrer. E voltando ao sacrifício de Cristo, a dor dele é maior que a dos outros, porque a cruz dele não era para ele. A cruz era feita, as cruzes, de acordo com o tamanho de quem ia ser crucificado. E Jesus Barrabás era muito maior do que Jesus o Cristo. Então, Cristo ainda ficou mais esticado do que devíamos. Ele ainda sofreu muito mais do que os outros crucificados. E uma outra grande coincidência, uma outra grande curiosidade. Jesus Cristo ele foi crucificado às 9 horas da manhã, quando era sacrificado o primeiro cordeiro no dia. Eram 2 cordeiros que foram sacrificados, um de manhã e um à tarde. Quando o primeiro cordeiro foi sacrificado, Jesus Cristo foi pregado na cruz, estava lá crucificado. Quando era para o segundo cordeiro ser sacrificado, Jesus Cristo morreu. Quando Jesus Cristo morre, o cordeiro que é sacrificado fugiu. Ou seja, o sacrifício morto estava feito. Não precisava mais sacrificar demais, porque o sacrifício principal já estava feito. O véu do tabernáculo rasgou de cima e embaixo, pois agora todos nós temos acesso ao Deus poderoso, não só mais somos sacerdote. Nós não precisávamos mais de um sacerdote. Então, queridos irmãos, é isso. Vamos fazer o que é certo e vamos ter orgulho de dizer, solte Jesus o Cristo.
Não fale só de Barrabás, Jesus do Barrabás. Sabe por quê? Porque isso significa que você está rejeitando o sacrifício de Cristo. Está significando que você está entregando Cristo à cruz. Que você está entregando o Rei dos Reis, o Deus vivo, o Deus que se fez carne, o Filho do Homem, o Leão da tribo de Judá, o Cordeiro Pascual, à morte. E está rejeitando a salvação. Então, se volte para Deus, faça o que é correto, siga os mandamentos, siga as leis, siga os ensinamentos de Cristo, se encha de bons sentimentos, não deseje a morte de ninguém, não se vingue de ninguém, deixa a vingança para Deus. E sinta pena de quem faz o mal. Pague o mal que fizeram com você com o bem. Tudo isso é você dizer, salve Jesus o Cristo. Tá certo? Então fica aqui a pergunta para vocês. Quem devemos libertar nessa Páscoa? Jesus o Barrabás ou Jesus o Cristo? Quem você vai libertar? Eu já tomei minha decisão. Eu vou libertar Jesus o Cristo. Que morra o monstro, que morra Jesus Barrabás. É isso, queridos irmãos. Muito obrigado a todos. Tenham um excelente fim de sábado. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Grande abraço a todos. Que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Sempre libertar Jesus o Cristo, não a Jesus Barrabás.